Boa noite, meus amigos do Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, aqui de São João da Boa Vista, todos vocês que vão estar conosco nessa noite, assistindo a palestra da nossa amiga Albertina Lima, que também é daqui de São João, nossa amiga já há muito tempo, há muitos anos, e é com alegria que hoje a gente está nessa parceria, né, levando o Evangelho às segundas-feiras, falando de Jesus, que é muito importante. Albertina, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Estamos bem também. Oi, Boa noite, Dó, amigos, tudo bem? o pessoal está entrando aqui, já está falando boa noite. Gente, vamos, enquanto o pessoal vai entrando, vamos fazer uma prece, né, para a gente ir harmonizando, para a Albertina aí já entrando em sintonia com os mentores. Vamos pedindo a Jesus a luz, a bênção, que o Senhor esteja nessa noite e que a gente possa, através das palavras que a Albertina vai trazer, nós possamos refletir nesse assunto e que o Senhor abençoe as nossas famílias, todos aqueles que posteriormente irão assistir essa live. Rogamos pelos enfermos, pelos que desencarnaram. Te pedimos, Senhor, por todos. Ampara-nos e auxilia a nossa amiga nesta fala, nesse recadinho que ela com tanto carinho preparou. Obrigada, Jesus amigo, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, Albertina. Vamos já passar a palavra para você, que você tenha uma boa palestra. Eu vou estar aqui te ouvindo, qualquer coisa me chama, tá bom? Que Jesus te abençoe. Obrigada. Bom, boa noite, amigos. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente, né, para a gente estudar um pouquinho o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós trouxemos para a nossa meditação o capítulo 21, que está intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, neste capítulo do Evangelho, nós encontramos várias passagens, né, do Evangelho. Nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, vários ensinamentos a respeito disso daqui, né, dos falsos cristos, dos falsos cristos e falsos profetas. Em Marcos, no capítulo 13, versículo de 5 e 6, nós vamos encontrar este ensinamento aqui. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que enganarão a muitas pessoas, e a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, ou está ali, não acrediteis. Pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Então, olha que interessante, né? Chamando a nossa atenção aqui, para que a gente já, desde aquela época, tomássemos cuidado com os falsos profetas, que muitas vezes aparecem no nosso caminho. Muitos, como está dizendo aqui o Evangelho, dizem que eles são o Cristo, que estão com a palavra divina, e muitos deles estão nos enganando.
usam de palavras bonitas, produzem, sim, alguns prodígios, mas nem todos estão com o Cristo. E neste capítulo do Evangelho, nós encontramos bastante ferramenta para trabalhar com esses espíritos, para percebê-los em nosso meio. E de que forma, né, nós podemos fazer isso? Analisando as comunicações que nos chegam, vendo se aquilo está de acordo com o que temos aprendido com o Evangelho de Jesus e também com a própria doutrina espírita. Porque a doutrina espírita está baseada, né, no Evangelho de Jesus. Aqui ele fala que levantar-se-ão muitos profetas que enganarão a muitas pessoas. E com isso a caridade de muitos se esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. E a gente às vezes fica pensando, o que será que é iniquidade, né? A iniquidade, ela está associada ao ato de ser mau, injusto e perverso. Uma pessoa iníqua, ela transgride as leis normais, morais e éticas, sem qualquer tipo de ressentimento ou escrúpulo. A iniquidade está normalmente relacionada com o cinismo e a falta de caráter. E daí a gente fica pensando, não é isso mesmo que às vezes acontece? Quando nós nos decepcionamos com os falsos profetas, muitas vezes nós nos afastamos de tudo. Ficamos descrentes, desiludidos. E o Evangelho nos chama a atenção para isso daqui, né? Que não deve ser essa a nossa postura. O nosso modelo é Jesus. E às vezes nós nos iludimos. Nós elegemos pessoas que nós admiramos, mas todos nós ainda somos espíritos imperfeitos. E muitas vezes não conseguimos colocar em prática tudo o que temos aprendido. Alguns, mais comprometidos com o mal, acabam muitas vezes nos enganando, devido à nossa ingenuidade, à nossa invigilância, à nossa falta de conhecimento. É por isso que nós aprendemos que doutrina espírita é fé raciocinada. E nós precisamos estudar, nós não podemos ter preguiça de estudar, porque através do estudo nós encontramos ferramentas para percebermos quando entre nós está esses falsos profetas, esses falsos cristos, né? E o Evangelho aqui nos diz que eles poderiam até enganar, se fosse possível. Achei muito interessante essa colocação no Evangelho. Se fosse possível, até mesmo os escolhidos. E quem são esses escolhidos? Será que Deus falou, eu vou escolher a Elaine, a Silvia, a Sheila? Não. Os escolhidos são aqueles que estão preparados, né? Porque Deus não coloca fardo pesado demais nas costas de ninguém. Então, as tarefas que nos chegam, nós temos capacidade de desenvolvê-las. Às vezes com insegurança, com medo. Às vezes não nos achamos capazes de levarmos à frente aquela tarefa, aquele trabalho. Mas nós estamos prontos quando o trabalho nos chega. E é muito interessante o que está escrito no Evangelho de Mateus também. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo de 15 a 20, ele nos aconselha o seguinte, olha, guardai-vos dos falsos profetas que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos,
E uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a reconhecereis, pois, pelos seus frutos. Então, olha que interessante, né? Nós precisamos nos guardar dos falsos profetas. Por quê? Muitos deles, nos diz aqui o Evangelho, se disfarçam de ovelhas, mas na verdade são lobos, que estão ali nos observando, preparando ciladas para que caiamos, né, nessas ciladas e nos afastemos e nos distanciamos do objetivo que abraçamos ao reencarnar, de buscarmos vencer aquelas fraquezas que no passado nos levaram a cair, nos levaram a nos afastarmos da lei divina, da lei do amor. Então, nós temos aqui este conselho que é para a gente observar os frutos que eles estão oferecendo. Porque se o espírito é bom, tanto faz ele estar encarnado ou desencarnado, a fruta que ele estará nos oferecendo é uma fruta boa, de amor, dentro das leis divinas. Agora, se aquele fruto que eles estão nos oferecendo está se tornando uma coisa difícil para digerirmos, se ele está muito amargo, é sinal que essa fruta não é boa. Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? E são vários os evangelistas que nos falam a respeito dessa passagem. Vários gravaram, né, este conselho aqui a respeito dos falsos profetas. E nós aprendemos com a doutrina espírita que esses falsos profetas estão entre os encarnados e também entre os desencarnados. Então é por isso que nós precisamos analisar as mensagens que nos chegam, observar com cuidado, com atenção, aquilo que o Espírito está nos dizendo, aquilo que o Espírito está nos trazendo. Porque muitas vezes, no meio de palavras bonitas, existe ali aquela frutinha estragada, amarga, que muitas vezes consegue destruir um trabalho que foi criado ali com amor, com dedicação. Então, nós precisamos estar vigilantes. É necessário que se faça isso. Kardec fez isso com todo cuidado. Então, não é porque um espírito nos trouxe uma mensagem que a gente já vai acreditando. Não importa o nome que ele está assinando ali. Porque nós também aprendemos com a doutrina espírita que os espíritos muitas vezes nos enganam. Eles não têm pudor nenhum de tomarem nomes de pessoas que nós veneramos. Na codificação espírita mesmo, nós encontramos algumas mensagens que foram assinadas por Jesus, por São Vicente de Paulo, que não tem nada a ver com as características desses espíritos. No meio de palavras lindas, frases que eles usavam, nós vamos encontrando conselhos inadequados, colocações distorcidas do Evangelho. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E muitas vezes nós somos invigilantes. Recebemos uma mensagem e não analisamos. E começamos a esparramar essa mensagem. Agora é muito fácil, né? Através da internet. Então, a gente precisa analisar a mensagem que está nos chegando. Se ela está de acordo com tudo o que temos aprendido. Porque muitas vezes é um falso profeta que está ali, nos trazendo informações que não são verdadeiras. E eles possuem um objetivo. Eles querem destruir o trabalho daqueles que se dispuseram a trabalhar com Jesus. Bom, também em Lucas nós encontramos
o mesmo ensinamento. Encontramos lá assim, olha, a árvore que produz maus frutos, ela não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porque se conhece cada árvore pelo seu próprio fruto. Não se colhe em caixas de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração. E o mal, do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Olha só, né? Então, mais uma vez, observar, analisar, pedir ajuda dos bons espíritos, do nosso mentor, para que possamos ter a clareza, ter os olhos de ver, para podermos analisar as mensagens que nos chegam. Na primeira epístola de João, nós encontramos também outro ensinamento a esse respeito. Com tantos ensinamentos, uma coisa se destaca aqui, isto é muito importante. Porque senão, eles não teriam esse trabalho de repetir essas lições para nós. Então, João nos diz: não acrediteis em todos os espíritos, meus bem-amados. Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vejam quantos estão a nos falar isso, para tomarmos cuidado. O João fala até a mesma linguagem nossa. Ele diz que é para a gente tomar cuidado com os espíritos, que é para a gente provar, né? O que seria esse provar? Para a gente analisar com cuidado se aquela mensagem que está nos chegando é mesmo uma mensagem boa, ou se não é. Porque se a assinatura da mensagem for a de um espírito elevado, mas ao analisarmos a mensagem, encontrarmos coisas que destoam do ensinamento do Cristo, provavelmente, com certeza, essa mensagem não é desse espírito. E nós precisamos ter coragem para nos colocarmos. Jesus também nos ensinava, seja o seu falar sim, sim, não, não. Tem momentos que o não é muito importante, que o não é necessário, para que o mal não se torne maior. Então, nós que estudamos a doutrina espírita, que recebemos tantas informações, tantos conhecimentos, nós precisamos tomar mais cuidado ao analisarmos as mensagens. Existem muitos livros também sendo editados aí que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Quando você começa a analisar, quando você tem conhecimento, você fala, não, isso é contrário ao que nós estamos aprendendo, ao que eu aprendi. E a gente precisa se colocar, não ter medo disso. É lógico que nós precisamos pedir ajuda dos bons espíritos para fazermos isso com educação, né? Sem magoar, sem ferir, procurando a melhor forma possível de nos colocarmos. Nem sempre a gente consegue isso, infelizmente para nós. Bom, no Evangelho nós encontramos também mais informações a este respeito. Está lá, os fenômenos espíritas, longe de confirmar os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vem ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não o produz. Olha que interessante, né? Então, o espiritismo, quando nós estudamos, ele nos oferece, como eu já falei, né, as ferramentas para a gente distinguir o falso profeta do verdadeiro profeta. Nos mostra ali como deve ser a postura, o comportamento do verdadeiro profeta. E também nos mostra
como não deve ser a postura, o exemplo daquele que se diz, né, um bom profeta, mas que as suas ações não estão demonstrando aquilo. Porque falar é muito fácil, né? Usar o verbo é muito fácil. Mas é através da nossa prática, da nossa vivência no dia a dia, é que nós vamos demonstrando se somos ou não criaturas do bem, né? Então, não adianta a gente ser bonzinho só dentro do centro espírita, só entre os nossos amigos e dentro de casa, ou no nosso trabalho, na nossa empresa, darmos testemunhos diferentes de tudo que temos aprendido, quando faltamos com a caridade, com o amor, com o respeito. Muitas vezes nós fazemos isso, porque nós ainda somos imperfeitos. Por isso que nós precisamos estar atentos. Jesus também nos ensinou que deveríamos, né, orar e vigiar. Vigiar a quem? Vigiar a nós mesmos, né? Vigiar as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Porque muitas vezes nós ficamos orando, e não modificamos em nada, e não colocamos em prática tudo o que temos aprendido. Então, de nada vai valer a nossa oração. Jesus também nos ensinou a esse respeito. Ele disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O que ele quis dizer com isso? Que não basta falar, nós precisamos estar agindo dentro de tudo aquilo que temos aprendido. Precisamos estar nos esforçando para sermos criaturas melhores. É lógico que muitas vezes escorregamos, mas rapidinho a gente consegue se levantar novamente e caminhar em direção à luz, que é Jesus, que é a verdade do Evangelho. Então, nesse pedacinho aqui do Evangelho, ele nos fala, né, que nós não devemos pedir aos Espíritos milagres nem prodígios. Não é assim que funciona, né? Ele diz assim, olha, assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele quem? O Espiritismo, né? Vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E que tanto quanto as leis científicas são leis da natureza. Então, nós aprendemos que várias situações, várias possibilidades que a gente vê por aí no dia a dia, não é algo sobrenatural, não. Através do estudo do Espiritismo, nós aprendemos que tudo aquilo ali faz parte das leis da natureza, são leis naturais. Então, nós não precisamos pedir aí um milagre, né? Como a gente entendia antigamente. O que era um milagre? Era uma derrogação da lei da natureza, algo que fugia da lei da natureza. Nós aprendemos que não funciona assim. Deus criou leis perfeitas. Deu a todos nós a liberdade de agir, nos deu também a responsabilidade dos nossos atos. E muitas vezes nós não gostamos disso. Nós queremos a liberdade. Pedimos, exigimos, só que na hora que a responsabilidade vem se colocar para nós, nós não gostamos. E queremos, muitas vezes, modificar aquela situação. Mas Jesus também nos disse, a cada um segundo as suas obras. Então, nós temos recebido mensagens desses profetas verdadeiros desde que o mundo foi criado. Sempre nós tivemos, nos diz a doutrina espírita, espíritos superiores que vieram até nós nos ensinar o verdadeiro caminho, o caminho divino. Alguns espíritos encarnaram aqui no nosso planeta. Outros nos ajudam, mesmo estando desencarnados, através da intuição, através da ligação que fazemos com eles, através do exercício
que fazemos no dia a dia para nos tornarmos pessoas melhores, com menos vícios, buscando adquirir mais virtude, né? Bom, o que mais que ele fala aqui pra gente? Ele diz o seguinte, olha, ao explicar uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. Por quê? Estudando também a doutrina espírita, principalmente o livro dos médiuns, a gente aprende que às vezes um espírito que não é muito elevado, ele possui uma capacidade mediúnica grande. A mediunidade, ela não é dada apenas aos bons espíritos, aos espíritos superiores. Não. Espíritos inferiores também possuem essa capacidade. E muitas vezes, né, ao observarmos esses prodígios, a gente acaba se deixando levar por mentiras. Então, por isso que nós precisamos estar sempre atentos. Porque através do estudo da doutrina espírita, como está nos dizendo aqui, nós conseguimos desmascarar esses espíritos, colocando para eles as leis que temos aprendido, demonstrando através do nosso comportamento que eles não estão nos enganando, que nós estamos ali atentas ou atentos ao que eles estão nos sugerindo. Bom, o que mais que ele diz aqui lá no Evangelho? Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os nevoeiros mais densos. Então, olha que interessante, né? E é isso mesmo que nós temos aprendido. Que, com o desenvolvimento da ciência espírita, com o conhecimento, né, que vamos adquirindo através do estudo, através das experiências, pesquisando a causa dos fenômenos, nós vamos conseguindo levantar o quê? O véu que encobria muitas verdades que estavam ali, quietinhas, esperando o momento propício para virem à tona. Porque nós, como espíritos, nós precisávamos caminhar um pouquinho mais, evoluir um pouquinho mais para entender. E a doutrina espírita, ela veio no momento adequado para levantar esse véu. Por quê? Porque nós já estávamos prontos para percebermos, para entendermos essas verdades que os espíritos superiores estavam vindo nos trazer, nos oferecer. Então, muitos mistérios, por que era mistério? Porque a gente não sabia como aquilo acontecia. A doutrina espírita veio e nos explicou, olha, acontece assim, assim, assado, né? Aí deixou-se de ser mistério, deixou-se de ser algo sobrenatural, porque a gente começou a entender que aquilo, com as explicações que nos chegavam, nos convencia que fazia parte, sim, das leis naturais. E diante dessas explicações, a grandeza de Deus não diminui, pelo contrário. Através dos conhecimentos que adquirimos com os bons espíritos, o nosso amor, a nossa admiração, a nossa gratidão por Deus aumenta muito mais. A segurança que nós vamos adquirindo no dia a dia fica muito maior, muito mais forte, porque a gente compreende as coisas, porque o nosso coração aceita aquelas explicações, porque a fé se fortalece em nós. Então, muitos espíritos ainda preferem a obscuridade, está lá no Evangelho, do que a luz. Tudo bem, é o livre-arbítrio. Só que eles sofrerão as consequências desta escolha.
É lógico que na obscuridade eles encontrarão, infelizmente, muito sofrimento, muita dor, mas talvez para esses espíritos isso seja necessário. E através dessa dor, desse sofrimento, eles acabam se convencendo que precisam voltar a trilhar o caminho da luz, a trilhar o caminho do Evangelho. E dessa forma, eles se voltam, né, para as leis divinas, para o processo evolutivo e continuam a sua caminhada. Aqui o Evangelho nos fala que aqueles que querem combater os ensinamentos dos bons espíritos, na verdade, eles estão querendo o quê? Destruir, impedir que esses conselhos, que essas orientações consiga despertar muitos espíritos que estão, como nós vimos aqui, ainda na obscuridade. Mas, por mais que eles tentem, e isso é um consolo muito grande para todos nós, principalmente no momento que nós estamos vivendo, né? É um momento assim de tanto questionamento. Muitas vezes a gente observa algumas coisas que estão acontecendo no nosso planeta e a gente fica até triste, né? Fala, meu Deus, como isso é possível, né? Jesus esteve aqui, nos ensinou tantas coisas, o mundo caminhou, o mundo evoluiu e a gente continua vendo ainda tantas injustiças. Só que o Evangelho nos diz que a verdade é como o sol, e o sol dissipa os nevoeiros mais densos. Então a verdade, ela vai triunfar sim. Só que cada coisa no seu tempo. Aqui eles estavam citando, né, o exemplo da árvore que produz bons frutos ou da árvore que produz maus frutos. O fruto, ele precisa ser colhido na época certa. Se nós apanhamos o fruto quando ele ainda está verde, muitas vezes nós perdemos a qualidade dele. Ele se torna, às vezes, amargo, azedo demais. E a gente não consegue, né, sentir toda a beleza, a qualidade daquele fruto. Então, nós precisamos de tempo. E é esse tempo que nós estamos vivendo aqui, né, de amadurecimento. Então, sim, o bem vai vencer os nevoeiros, vai vencer o mal e vai triunfar. O Espiritismo, ele vem revelar também para nós uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Né? Então, como eu falei lá no comecinho, os falsos cristos, os falsos profetas estão também entre os desencarnados. Porque o que é o desencarnado? É aquele que estava encarnado que desencarnou, perdeu o corpo material. A essência, o espírito, é que é imortal. Então ele leva para a vida espiritual os mesmos conceitos, os mesmos pensamentos, os mesmos valores que ele tinha quando encarnado. Então, se aqui, quando encarnado, ele enganava as pessoas, ele vai continuar enganando no mundo espiritual. Essa mudança ela não é imediata. Ele vai precisar de tempo. Mais uma vez, se utilizando do exemplo do fruto. Ele vai precisar do tempo para amadurecer. Aqui, o Evangelho nos diz, a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis, para procurar, disfarçados pela máscara com que se cobrem, tornar suas ideias aceitáveis, frequentemente as mais extravagantes e absurdas. Então, por isso que nós precisamos, né, estudar, analisarmos as mensagens que nos chegam. Eu me lembro que alguns meses atrás me chegou uma mensagem muito interessante, alguns de vocês devem ter visto, um senhor falando, né, da pandemia,
que tinha que colocar cruz na porta da sala, na porta da cozinha, que tinha que ser a vela, não sei de que cor. E muitos espíritos ficaram repassando essa mensagem, como se fosse realmente uma coisa séria. Era uma coisa absurda, como está dizendo aqui. Era uma coisa extravagante demais que saltava aos olhos. E muitas pessoas acreditaram naquilo. Alguns até chegaram a me perguntar: Albertinho, o que você acha disso? Como pode isso, né? Como pode haver essa dúvida? Muitas vezes é a falta de estudo. Às vezes nós ficamos aí, perdemos, né, um tempo muito grande com coisas que não são tão importantes para o nosso esclarecimento e deixamos de estudar a doutrina. Porque se a estudássemos, nós não teríamos dúvida daquilo que estávamos recebendo. Então, o Evangelho nos diz, olha, antes que as revelações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam com menos ostentação, menos pompa, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se apresentaram como Maria, Mãe do Cristo, e até mesmo como Deus, é considerável. Isso aqui está lá no Evangelho. Não sou eu que estou falando. Então, muitos espíritos tiveram a coragem, né, de se apresentar como Maria, como o Cristo e até mesmo como Deus. E se você não conhece, muitas vezes você cai nessas mentiras, nesse engodo. Às vezes nós somos ingênuos demais. Então nós precisamos, sim, estudar para entender, para compreender, para ter aqueles olhos de ver que Jesus falava, ouvidos de ouvir. Bom, o Evangelho continua nos dizendo: o apóstolo João nos previne contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então, olha a nossa responsabilidade, né? De olharmos, de analisarmos tudo que nos chega, tanto do mundo material como do mundo espiritual. E esse ensinamento, ele é tão útil na nossa vida, porque nós aprendemos, né, ao estudarmos a doutrina espírita, como lidar com os espíritos. De repente, nós começamos a colocar esses ensinamentos na nossa vida diária, analisando as pessoas que convivem conosco. Não é julgando, é diferente você julgar, condenar. Não, mas é analisar. É conhecer o terreno que você está pisando. É saber que ali tem uma pedra, ali tem um espinho, ali tem um buraquinho. Então, nós precisamos prestar atenção nas atitudes das pessoas, no que elas falam, no que elas dizem, para a gente ter aquela consciência de saber quem é aquela pessoa. E precisamos também voltar esses olhos para nós, para as nossas atitudes, porque muitas vezes nós também nos enganamos a nosso respeito. E o Evangelho nos diz o seguinte, olha, o Espiritismo nos dá os meios de pô-los à prova ao indicar as características pelas quais se reconhece os bons espíritos. Características sempre morais e nunca materiais. É para distinguir entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, se aplicar estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Então, sempre se lembrando deste ensinamento de Jesus. Tem gente que vem, né, e quer nos iludir. Ah, não, mas você está julgando. Quem é você para julgar? Ah, você precisa ser caridosa. Ver o erro, perceber o erro, também é uma forma de exercermos a caridade moral, né? Ser conivente com o erro não é uma coisa legal, não é uma coisa boa, não é uma coisa, né, positiva.
Então, nós precisamos ter esse cuidado de observarmos o fruto que está sendo produzido, que está sendo ofertado, se é bom ou se não. Bom, e para terminar, né, nós temos aqui instruções dos Espíritos, que vai nos falar um pouquinho a respeito dos falsos profetas. E o Espírito que vai nos falar sobre isso é o São Luís. Ele diz assim, ó, se alguém vos disser, o Cristo está aqui, não procureis, mas ao contrário, ficai atentos, pois os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer, seus numerosos brotos esperando pela época da floração? E Cristo não vos disse, reconhece-se uma árvore por seu fruto? Se os seus frutos são amargos, sabeis que a árvore é má. Mas se são doces e saudáveis, direis, nada de tão puro pode sair de uma fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino revelam de fato os sinais de uma missão de elevada natureza, ou seja, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que reconcilia todos os corações, e se, em confirmação às palavras, juntam os atos, então podereis dizer, estes realmente são os enviados de Deus. Então, olha que interessante o que o Espírito Luís nos fala aqui a respeito dos falsos profetas, né? Então, o que nós precisamos ver? Ele fala aqui para gente que, como é que ele diz aqui, olha, se aqueles que se dizem revestidos do poder divino revelam de fato os sinais de uma missão elevada, ou seja, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, que são essas, né? A caridade, o amor, a indulgência, a bondade que reconcilia todos os corações. Então, é isso que nós precisamos observar nos espíritos. E nos espíritos encarnados e desencarnados, para que possamos fazer essa diferença entre os falsos profetas e os verdadeiros profetas. Aqueles que são emissários divinos e aqueles outros que, infelizmente, se encontram ainda distanciados da lei divina. Mas nós sabemos que um dia eles também retornarão ao caminho da luz, ao caminho do amor, da caridade, como a gente viu aqui. E cabe a cada um de nós, né, estarmos atentos para fazermos essa distinção entre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Bom, eu vou ficar por aqui. Agradeço a todos vocês que me ouviram. E lhes desejo uma ótima noite, com muita paz, com muita luz, com muita serenidade. Albertina, muito obrigada pelo comentário que você nos trouxe. Teve uma observação aqui do Daniel, que ele justamente citou essa parte do verdadeiro profeta, onde São Luís coloca lá, né? Os caracteres do verdadeiro profeta. Só que ele citou aquela parte que os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os verdadeiros são humildes e modestos, os falsos orgulhosos e cheios de si, receosos de não serem aceitos. E é mesmo, né? A gente vai observando todas as questões que você colocou, mas dentro do que a pessoa, a hora que está passando para a gente, aquele ensinamento, se ele é humilde, né? Ou se ele está passando aquilo com uma arrogância, com orgulho, dá para a gente saber, né? Se é falso, se é verdadeiro. É verdade. É uma observação legal aqui. Queridos, eu agradeço vocês que assistiram, que estiveram aqui ao vivo com a gente.
Como eu falei para vocês, tudo isso é gravado, claro, e depois eu converto, coloco no YouTube. Então, daqui a pouquinho já vai estar lá no YouTube. Passa para as pessoas que não têm o Face, convidem, né, a curtir lá, se inscrever na página do Centro Espírita, para também ter mais esse meio, né, de oportunidade aí de aprendizado, tá bom? Semana que vem, nós vamos estar com a Karina Alice. Eu estou num grupo do pessoal de Itubi, e ela está lá, e aí comentando de palestra, a gente acabou pegando o contato da outra, e ela vai fazer para a gente a semana que vem, ela vai falar sobre muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tá bom? Albertina, muito obrigada. Nossa, eu que agradeço. Abençoe. Amanhã estamos juntas nos estudos. Deus quiser. E até uma próxima aí, né? Trazendo outro recado. Tá bom? Obrigado. Abraço para todos vocês. Tchau. Abraço, gente. Um grande beijo. Tchau.